Um Ustasha que não pode tirar um bebê do ventre de sua mãe com um punhal não é um bom Ustasha. Estas palavras foram atribuídas a Antipavelik, líder do movimento fascista mais cruel da história, que assassinou mais de 1 milhão de judeus, sérvios e ciganos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, as forças do eixo invadiram a Iugoslávia, o que permitiu aos seus aliados, os Ustashas, formar o Estado independente da Croácia, que incluía os territórios da Croácia, Eslovênia e Bósnia-Herzegovina. Antipavelik era o líder do novo Estado, onde os sérvios eram um terço de uma população de 6 milhões. O Fuhrer Ustaša impôs leis antissérvias e antissemitas, lançando uma brutal perseguição contra esses dois povos com o intuito de remover pelo menos um terço deles e converter o restante ao catolicismo. Os principais alvos do sadismo Ustaša foram os sacerdotes ortodoxos, mulheres e crianças. Neste sentido, o correspondente de guerra italiano Curzio Malaparte escreveu uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, onde afirmou que durante uma entrevista com Antipavelik, viu em seu gabinete uma cesta de vime que parecia estar cheio de mexilhões ou ostras sem concha, mas que o mesmo fascista sorridente explicou que era um presente dos meus leais Ustashas, 20 kg de olhos humanos. Fontes históricas dizem que entre 1941 e 1945, os Ustasha construíram pelo menos 25 campos de extermínio, alguns deles, como o de Jasterbarsko-Sisak, eram exclusivamente para crianças. No entanto, considera-se que as maiores crueldades contra crianças foram cometidas no campo de concentração de Jasenovac, onde foram massacrados pelo menos 700.000 pessoas. Em Jasenovac foram mortas crianças de 1 a 14 anos de idade. Um sobrevivente recorda os Ustasha queimaram vivos muitas crianças na presença de seus pais, enquanto outros preferiam afogar no rio Sava, que ficava perto do campo de extermínio. O pesquisador Dragoje Lukic garante que as crianças que usam fraldas foram baleados ou esquartejados com machados. Os Ustashas também cometeram outra atrocidade difícil de descrever. Meninas 12 a 13 anos de idade foram estupradas na frente de suas mães. No entanto, os Ustasha não se limitaram a apenas matar crianças em campos de concentração. O historiador alemão Alfred Miller diz que em várias aldeias foram encontrados centenas de crianças empaladas, com os braços e as pernas retorcidas. Assim também, na cidade sérvia de Prebilovci, os Ustashas mataram mais de 800 pessoas, incluindo 296 crianças menores de 14 anos e 64 crianças menores de 2 anos. Os assassinatos dos Ustasha nunca tiveram a perfeição técnica e industrial dos nazistas alemães, mas os seus atos de crueldade, por vezes, ultrapassaram as atrocidades do Terceiro Reich. Nesse sentido, os nazistas que estiveram na Croácia se espantaram com o horror do terror Ustasha, que consideraram excessivo e ineficiente. Assim, o comissário nazista na Croácia, Hermann Elbacher, definiu a bestialidade Ustasha como o crime mais ferozes da história, o que só pode ser comparado com o inferno de Dante. O general alemão Glasse von Ostenau escreveu em seu diário em novembro de 1942 que os Ustasha degolaram centenas de pessoas em ambos os lados do rio Sava. Quando fizeram próximos de nós, dificilmente podíamos suportar os gritos de homens, mulheres e crianças. Os degolavam e abriam o abdômen antes de os jogar ao rio. Em algumas ocasiões, os soldados italianos intervieram para salvar uma parte da população sérvia da cidade de Knin, de sua aniquilação completa. Em 1945 os Ustasha foram derrotados pelo Exército Vermelho, o que pôs fim ao terror Ustasha e deu início ao terror comunista de Josip Broz Tito. Antipavelik conseguiu escapar para a Argentina, onde sofreu um atentado em 1957. 2 anos mais tarde o líder Ustasha morreu em Madrid em consequência deste episódio.